Olá, graça e paz. Mais uma vez estou chegando para estudarmos juntamente, com os irmãos, meus amigos e irmãos da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus e os irmãos em Cristo. Nós estamos estudando as cartas que chamamos de carta pastoral, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Por hora nós estamos estudando a Epístola de Paulo a Timóteo. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2, todo. Esse capítulo ele tem apenas 15 versículos e nós iremos estar estudando versículo por versículo de uma forma simples e didática e o mais importante de todo, uma forma que você consiga entender a informação, que a gente vê tantas pessoas passando tanto conteúdo, e às vezes as pessoas não conseguem entender, que às vezes usam a linguagem que nem as pessoas estão acostumadas a usar no dia a dia, São vocabulário que as pessoas não usam. E aí as pessoas têm uma certa dificuldade e muitos deixam até de frequentar alguns cursos teológicos, algumas faculdades devido à dificuldade, Mas nós vamos passar de uma forma simples e o mais importante, como eu já falei, que você vai conseguir entender o que eu estou passando nesse conteúdo. Então, 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos estar estudando versículo por versículo, são 15 versículos do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos lá então iniciar o nosso estudo de hoje aí e peço que você se inscreva no nosso canal, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, acompanhe a nossa rede social, no Facebook, no Instagram, estamos sempre aí no TikTok, colocando as nossas mensagens na rede social. Seja um aluno também da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 está escrito assim, a inerrante e infalível palavra. Ademoesto-te, pois antes de tudo, que se faça súplica, oração intercessória e ações de graça por todos os homens. Primeiro versículo, Paulo está demonstrando, está alertando a Timóteo, seu filho na fé, o pastor que Paulo deixa na cidade de Éfeso com a responsabilidade de colocar em ordem a casa do Senhor, de apacentar, que ele tinha que fazer oração, por todos os santos, oração e súplica, e oração intercessória. O que é oração intercessória? É você interceder por alguém. Sempre quando você for orar, você pega um caderno, nota o nome de algumas pessoas, se você tiver dificuldade na memória, porque quando você começar a orar, você não vai lembrar de todos. Mas você fazendo um caderninho de oração, você vai estar lembrando de algumas pessoas e aí você vai estar orando por essas pessoas. Então, oração intercessória. Nós devemos orar um pelos outros. Versículo de número 2. Pelos reis, por todos que estais em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então aqui Paulo está dizendo que nós devemos orar por todos os santos, por todos os reis, por toda a autoridade. Qual a obrigação nossa como cristão? É orar pelo presidente da nação, orar pelos senadores, orar pelos deputados, orar pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos ministros, por todos que estão em eminência. Não importa o cargo político, não importa quem é a pessoa, se é evangélico ou não, se é cristão ou não. Ganhou a eleição, entrou, muda. A oração tem que ser uma oração intercessória, a oração orando por eles, para que possamos viver uma vida quieta e também sossegada. Então, isso é o dever nosso, orar pelo rei. Então, hoje, devemos orar pelo presidente da nação, saindo esse presidente, entrando outros, quem quer que seja, a igreja deve orar por aqueles que estão em eminência. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. O que é? Porque isso é bom e agradável. O que ele está dizendo? Aqui nós estamos texto-contexto. O texto veio antes e no contexto ele prossegue dizendo. No versículo 2 nós falamos de orar. Oração intercessória pelos reis, pelos prefeitos, pelas autoridades, o presidente. E no versículo 3 ele continua dizendo, porque isso é bom e agradável. Então quando você faz uma coisa boa,
o próprio Deus ele fala que isso é bom e agradável. Então Paulo diz para Timóteo que o versículo 3 que é bom e agradável. Versículo 4, que todos os homens sejam salvos e venha ao conhecimento da verdade. Aqui fala sobre a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O Deus não fez o inferno para ser humano. Foi para Satanás e os demônios que se rebelaram contra Deus. Então, Deus quer que todos sejam salvos. E como todos venham a ser salvos? Através da pregação do Evangelho. Então, Deus quer que todos sejam salvos. Versículo de número 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, aqui há um só caminho. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Paulo repete isso para Timóteo, 1 Timóteo capítulo de números 2, versículo 5. Há um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Então, Maria não salva, que fique bem claro, Maria não salva, o Papa não salva, o apóstolo não salva, o bispo não salva, o pastor não salva, o evangelista não salva, o presbítero não salva, o diácono não salva, a missionária não salva, a pastora não salva. O único quem salva é Jesus. Paulo não salva, João não salva, apóstolo nenhum salva, personagem Moisés não salva, personagem nenhum da Bíblia salva. Só ele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para que sirva de testemunha ao seu tempo. Então, versículo 6. Ele se deu em preço de sangue, por redenção, para redimir, para trazer aos homens, trazer os homens para Deus. Então ele se deu e pagou o preço. Foi Deus que pagou o preço. Jesus pagou o preço. Ele que morreu na cruz do Calvário, não foi o homem. Paulo diz em outra epístola à igreja de Éfeso, que a salvação vem de Deus, e isso não é do homem, para o homem nenhum se vangloriar, e isso é dom de Deus. O homem já se acha, né? Então Deus não divide essa glória com ninguém. É Deus aqui que morreu na cruz. Versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Para isso fui constituído pregador, apóstolo, digo a verdade, em Cristo não minto, doutor do gentil na fé e na verdade. Então Paulo diz, para isso que eu fui chamado, para ser apóstolo, doutor entre os gentios, e digo a verdade. Então Paulo pregava a verdade. Paulo não titubeava em dois pensamentos, né? Lembra de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, quando ele diz para Acabe, até quando você vai cochear em dois pensamentos, né? Então Paulo não mentia. A verdade, às vezes ela dói, mas é uma verdade. E às vezes as pessoas não estão preparadas para receber uma verdade, mas a verdade ela tem que ser dita nua e crua, de uma forma sem ofender. Você pode dizer a verdade, mas nunca deixa de dizer a verdade. Então Paulo, ele diz, para isso eu fui chamado, versículo 7, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 7, eu fui chamado, constituído pregador. Ele era apóstolo, pregador e doutor na fé do gentil. Então Paulo teve um vasto ministério entre os gentios. Versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Olha só, no versículo 1, capítulo 2, no primeiro versículo, Paulo ele alerta sobre oração. No versículo 2 também. Ele repete no versículo 8 novamente, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, todo o tempo, devemos orar. E como orar em todo o tempo? Se você estiver trabalhando, se você estiver dirigindo um carro, pilotando um avião, fazendo uma comida, no seu horário de trabalho, mas lógico que você não vai sair orando, gritando. Você pode orar em pensamento. Você pode tirar um minuto e ir para um canto, em um local, no banheiro,
até mesmo trabalhando, fazendo uma comida, andando. Ore, andando na rua. Então Paulo quer que todos, né, orem todo o tempo. Então nós devemos orar. Ora, perceba que Paulo está dizendo no versículo 8 que nós devemos orar em todo o tempo. Que nosso adversário ele anda, né? Pedro já diz na sua primeira epístola, capítulo 5 de Pedro, versículo 8, que o Satanás está como um leão, tá? Como um leão, bramando, né? Como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está ao redor está o Senhor. Está ao derredor, bramando como leão, que ele não é leão, que Jesus que é o leão da tribo de Judá. Então vamos para o versículo 9 agora. Os deveres das mulheres, né? Vamos lá. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestido precioso. Então Paulo aqui já começa a mudar, trazer o ensinamento para as mulheres. O que Paulo quer dizer com isso? Que do mesmo modo as mulheres ataviem em traje. A gente vê hoje dentro da igreja, querido, dentro do templo, melhor dizendo, que igreja somos nós, um verdadeiro desfile de moda. Você vê cada tipo de mulheres vestida que tem hora que você tem até que fechar os olhos, porque primeiro que você não é cego, segundo que você não tem amnésia, sua mente funciona. E você precisa vigiar, tá atento. É cada tipo de roupa que as pessoas botam para ir para o templo, onde deveria ter um certo temor. Paulo fala sobre temor. O que é temor? É não ter medo, mas não ter medo, é ter respeito. Paulo fala sobre pudor. O que é pudor? Pudor, você ser moderado. Você colocou uma roupa, vai na frente do espelho. Epa, essa roupa aqui não tá boa, não. Se você for casado, o que você vai fazer? Vai perguntar ao seu esposo. E aí, o que você acha dessa roupa? O esposo, sabiamente, vai olhar e vai dizer, não, essa aí não tá legal pra você aí, não. Às vezes a mulher bota uma roupa, um vestido modelando o corpo, ainda transparente, mostrando toda a peça íntima de baixo. O homem também bota uma calça tão apertada que mostra tudo, modelando todo o seu corpo, desenhando. Se o cara malha, o cara tem um porte físico bom, vai chamar atenção. Então, Paulo fala sobre isso para as mulheres, mas serve para os homens também. Então, que as mulheres venham, e quero que todas as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modesta, não com trança ou com ouro. Não que você não deve usar, se vestir bem, botar uma roupa, botar um colar, isso não é pecado. O problema é que você botar uma coisa exagerada, uma coisa que vai chamar atenção. Então, Paulo alerta as mulheres, não faça isso. Você vai aí em cada igreja, em cada templo, você vê jovem, até que cantam muito bem, mas quando você vai olhar, você vê coisas absurdas. Eu ouvi uma pessoa cantando, uma jovem canta muito bem, né? E uma calça, ela vinha modelando o corpo todinho, ainda transparente, mostrando tudo na frente. Então, a Bíblia que está dizendo. Mas as igrejas, esses templos, esses pastores não têm preocupação de ensinar a verdade não, querido. Eles querem levar a multidão, eles querem o dízimo da pessoa, a oferta da pessoa, mas não tem preocupação de levar para o céu não. Se ele lê aqui em 1 Timóteo, primeiro que ele não lê, ele só usa uns textos que agradam as pessoas. A Bíblia não está aqui para agradar ninguém, para passar a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia está aqui para instruir. Ou você segue, ou então, meu irmão, pula fora. Então a gente encontra muito líder que não prega. Prefere ir para Israel fazer treinamento, pegar ritual para trazer mais dinheiro para a igreja e não ensina o que é a verdade, que a Bíblia diz. O ensinamento desse aqui é raro, você vê. Mas Paulo está dizendo que as mulheres têm que ter pudor. Versículo 9, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. As mulheres têm que ter pudor, respeito nas suas vestes, comportamento, né? Porque isso é importante. Versículo 9, né? Quer dizer, perdão, eu falei versículo 9 mesmo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Agora vamos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Mas como convém às mulheres
que faça a profissão de servir a Deus com boas obras. Então a mulher tem que fazer a profissão de servir a Deus com boas obras. Então as mulheres jovens, Paulo alertava ela a olhar para as outras mais antigas, as outras que já tinham uma certa experiência, as obras que as outras faziam, as obras que as outras deixavam de fazer. Então nós temos exemplo de várias mulheres que fizeram várias obras, como Dorca, como Débora lá no Antigo Testamento, a juíza, como Ana, Abigail, como Esther, Rainha Esther, várias mulheres que fizeram obra. Então Paulo diz, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. Servir a Deus, não só servir, mas com boas obras. Amém? Versículo 11. As mulheres aprendam em silêncio, com toda sujeição. Então aqui fala sobre a submissão. Isso aqui não quer dizer, como eu vejo muitas pessoas falando, que a mulher tem que ficar calada, que as mulheres não podem fazer nada. Porque na igreja de Corinto estava uma coisa desorganizada. Se bem que a igreja de Corinto, Paulo escreve duas cartas para lá, em uma das cartas, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8 a seguir, Paulo separa 9 dons. A igreja dos dons: palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, dom de profecia, variedade de língua, interpretação de língua, dom da fé, da cura, operação de maravilha. Era a igreja do reteté, o mundo pentecostal. Era a igreja dos dons, mas era uma igreja desorganizada, uma igreja que não tinha uma certa maturidade. Então, as mulheres queriam conversar na hora do culto, ficava perguntando os maridos, né? Então Paulo fala, olha, fica em silêncio do culto, pergunta o seu marido em casa. Então, sempre tem que ter uma obediência ao seu marido. Agora o versículo 12 é muito interessante. Não permito, porém, olha só, não permito, Paulo falando a Timóteo, porém, que as mulheres ensinem e nem use de autoridade sobre os maridos, mas que esteja em silêncio. Então, essa é uma questão de momento, naquela época, uma questão cultural, lá em Coríntios. Paulo proibiu que as mulheres, eu não permito, Paulo, que as mulheres ensinem e que fiquem em silêncio, com toda obediência, porque estava tendo uma desorganização aqui nas mulheres. Porque existe, o que eu vou falar aqui é muito sério, existe ministério que o camarada é pastor só no nome, mas quem manda é a mulher. Existe muito Acabe por aí. Acabe, quem governava é Jezabel. Acabe, ele era só, tinha um anel de rei, mas quem estava no comando era Jezabel. Então tem muitos pastores que quem manda é a mulher. O cara fala uma coisa, daqui a pouco em casa a mulher dá o parecer e a mulher manda. Então Paulo previndo isso, para não colocar desordem, para dar autoridade aos homens, Paulo proíbe as mulheres. Vocês não vão ensinar aqui. Vocês vão ficar em silêncio e vão perguntar ao seu marido em casa. Mas isso não significa, de hipótese nenhuma, que a Bíblia está proibindo as mulheres de falar, porque tem várias mulheres, né? Diga-se de passagem, né? Que várias mulheres que são expert. Tem várias mulheres, que eu vou dizer aqui é sério, coloca muitos homens no bolso, tá? Então ouve o vídeo até o final, para você não tomar decisões precipitadas, nem conclusões. Depois você vai entender minha fala aqui. Não é que a Bíblia está proibindo as mulheres. Tem muitas mulheres que dão show. Paulo proibiu por conta de honrar os homens, que as mulheres estavam desordenadas lá na igreja de Coríntios. Amém? Versículo de número 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então aqui, ele está repetindo. Quem foi formado primeiro? Foi Adão. Primeiro Deus fez Adão. Colocou Adão lá no jardim do Éden e viu que não era bom que Adão ficasse só. E fez dele uma mulher, para andar do lado, para ser auxiliadora, para ser disjuntora, para ser uma mulher para estar do lado dele. Então, a concordância com a mulher tem que ter concordância com o homem, e o homem com a mulher. Mas sempre a mulher entendendo que o homem é o cabeça da casa, que o homem comanda. Se bem que
Tem muitas casas que a cabeça é mulher. Se a mulher não tomar atitude, não tem como. Mas aqui, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está falando que, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, Paulo está honrando os homens. Paulo está dando ênfase para os homens. Paulo está honrando, trazendo a autoridade de volta para os homens, que havia sido perdido essa autoridade que os homens perdeu, né, lá na igreja de Coríntios. Versículo de número 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Então Paulo está dizendo, repetindo lá no Jardim do Éden, que a mulher, quem foi enganado primeiro foi a mulher, enganado pela serpente, e aí a mulher caiu em transgressões. Então Paulo diz assim, olha, quem pecou primeiro não foi o homem, foi a mulher. Foi a mulher que foi enganada pela serpente. Apenas o homem não vigiou e comeu também. Versículo 15, para encerrar o capítulo 2 de 1 Timóteo. Salve-se, porém, dando à luz filho, se permaneceres com sobriedade, na fé, no amor e na santidade. Então ele encerra o capítulo 2 dizendo, salve-se, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé e no amor. Então Paulo diz, salve-se, dando luz, aqui ele está falando na fé, filho na fé, se Timóteo permanecesse na fé e no amor. Perceba que nós estudamos o capítulo 2 de primeira epístola pastoral de Paulo, primeira epístola pastoral de Paulo, a 1 Timóteo, segunda epístola pastoral de Paulo, a 2 Timóteo, e terceira é Tito. Então nós estudamos o capítulo 2 todos, 15 versículos, de uma forma simples, de uma forma didática, e o mais importante, de uma forma que você consiga entender o conteúdo que eu estou passando para você. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um dia abençoado, né? Você que ainda não conhece o nosso canal, escreva Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, deixe o seu comentário, né, sua curtida, o seu joia, compartilhe essa mensagem, escreva no nosso canal e nos ajude. Deus abençoe. Seja um aluno da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, né? Deus abençoe e te dê um dia abençoado. Fique na paz.